Queridos irmãos, que Jesus nos envolva em sua paz. Finalmente hoje, depois de 3 semanas trabalhando o tema da origem dos conflitos entre árabes, judeus e muçulmanos, eu trago finalmente o tema que me suscitou fazer o estudo das origens dos conflitos. Eu trago a espada e a cruz. É interessante a gente observar que a espada, quando ela está virada para cima, segurando na mão, ela é uma espada. Mas quando vira para baixo, ela é uma cruz. Por isso o texto do Emmanuel tem o nome A Espada e a Cruz. E para que a gente possa compreender certas passagens do Evangelho, a gente estudou tudo, né, que a gente pôde sobre os conflitos, né, daquela área, mas temos também que conhecer agora, para compreender o texto de hoje, o cenário político, social e cultural do povo de Jerusalém, do judaísmo, da sociedade judaica na época de Jesus. Então nós não estamos mais falando de muçulmanos, de árabes. Nós estamos falando apenas dos palestinos. E lá dentro, na época de Jesus, existiam vários partidos políticos em Jerusalém. Existiam mais de 1000 seitas. As pessoas se reuniam de acordo com o seu modo de pensar e aí iam surgindo as seitas, né? E essas seitas era de acordo com os interesses que cada agrupamento judeu tinha nas questões da fé, mas também nas questões do poder. Então essas seitas, elas se separavam pela maneira impossível de chegar a um acordo, porque os doutores da lei não chegavam realmente a um acordo e toda a discussão girava em torno da interpretação que os doutores da lei faziam das Escrituras, do Velho Testamento. Então, cada grupo de judeu, que tinha um nome, a gente vai trazer aqui uns 4 exemplos mais ou menos, cada grupo de judeu queria provar que eles é que estavam certos, queria o monopólio da verdade. Foi assim que surgiu as seitas. Volta e meia, no estudo do Novo Testamento, a gente encontra falar de saduceus, de fariseus, de samaritanos, de publicanos, né? Então, dos galileus. Então, é disso que a gente vai tentar entender um pouquinho deste cenário político, social, cultural e religioso quando aconteceu o fato que eu trouxe hoje do Evangelho. Então, a primeira seita que existia, inclusive 250 anos antes de Cristo, é fundada por um judeu, um doutor da lei chamado Sadoc. E ele funda a seita dos saduceus. Como era o pensamento deles? Eu vou chamar até de pensamento filosófico, porque religioso não era. Eles eram materialistas. Eles não acreditavam, então, na existência de Deus e tinha alguma crença ali em alguma coisa, mas somente pensando nas recompensas materiais do que eles podiam imaginar como sendo a imortalidade da alma, como sendo a existência de anjos, que era uma questão muito forte para o povo judaico. Então, eles tinham o objetivo de desfrutar a vida material ao máximo. Eles só valorizavam, inclusive, os prazeres da vida. Isso que era importante para eles. Eles eram muito ricos e sentiam a maior indiferença pelos pobres e pelos necessitados. E eles estudavam a lei, eles estudavam o Velho Testamento, mas lá eles não encontravam nada que os fizesse
ser solidários, eles não encontravam, não estou dizendo que não tenha. Nada que os fizessem ser fraternos, nada que os fizesse entender um pouquinho do que seja amar o próximo, amar a Deus. Então, os saduceus eram uma seita muito complicada. Logo em seguida, no grau de importância, vem uma seita que Jesus se referiu a ela várias vezes, dos fariseus. Fares vem de farash, ou parash, que significa separação. Então, eles realmente pregavam aquela divisão de casta, né? E era composta por doutores da lei também, muito importantes. Só que a sede dessa seita e os próprios participantes dela foram todos dispersados e destruídos no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. E eles viviam brigando, e eles brigavam, guerreando filosoficamente com os saduceus, que eram materialistas. E eles queriam, de toda maneira, impor aos saduceus os princípios que eles pregavam e queriam impor o ensino dos profetas para os saduceus. E os saduceus não queriam saber disso. Os fariseus, eles se caracterizavam, e o que Jesus mais criticava neles era isso, eles eram muito preocupados com as aparências, eles eram muito preocupados com as máscaras. A pessoa, se parecesse que era uma pessoa honesta, para eles já estava bom. Se fosse realmente honesto, era outra história, não era tão importante assim, porque eles defendiam os direitos deles. Jesus, quando via aqueles doutores da lei, fariseus, nas suas vestes riquíssimas, defendendo a pureza, né? A pureza, então, se alguém não lavava as mãos antes das refeições, estava totalmente debaixo de críticas violentas, e Jesus sempre combatendo aqueles princípios, e os chamava de sepulcros caiados. Por fora, branquinho, por dentro, cheio de detritos, de lixo, né? De sujeira. E eles eram muito orgulhosos, apaixonados pelo poder. Eles, onde Jesus ia 2 ou 3 doutores da lei fariseu para criar armadilhas para Jesus. Quando a mulher entra em pecado, do adultério, por exemplo, a lei dos profetas mandava apedrejar essa mulher. E então, tinha sempre Jesus perdoando aquela mulher, e um fariseu ali dizendo a ele que ele estava indo contra a lei dos profetas. Então eles tentavam criar determinadas armadilhas para eles. Mas os fariseus já acreditavam na mortalidade da alma, mas acreditavam que existia céu. Olha como é que essa seita farisaica abrange religiões. Até há pouco tempo atrás defendiam os mesmos princípios dos fariseus que Jesus condenou o tempo todo. Eles acreditavam na existência do céu e na existência do inferno, e acreditavam piamente que os mortos ressuscitariam no corpo ali. Todo mundo que tivesse morrido um dia ia levantar da própria sepultura e ia ressuscitar. Eles pregavam essa ressurreição. Jesus desmascarava tudo isso, mas eles, algumas coisas ainda ficaram influenciando aí a religião até hoje. E eles estavam em guerra constante contra Herodes também, porque Herodes, a gente já comentou aqui sobre ele era uma autoridade máxima em Jerusalém, mas a serviço de Roma. E Roma, naquela época, recebia a influência da Grécia, dos muitos deuses. Então eles combatiam Herodes porque realmente eles acreditavam num Deus só. Nós temos agora os publicanos
de onde sai um dos discípulos mais sábios de Jesus, que é Levi, um publicano. O que era essa seita? Essa seita era formada por pessoas que recolhiam impostos para Roma, espécies de fiscal da Receita Federal quase. Eles recolhiam impostos para Roma e eles tinham então muito acesso ao povo, porque eles andavam e circulavam entre o povo. Mas era uma seita também cheia de adeptos que eram sacerdotes orgulhosos do povo hebraico. E eles eram muito combatidos porque muitos deles eram corruptos, cobravam a mais do que era devido ao Império Romano e ficava com uma parte do dinheiro. Isso também eles fizeram escola, né? Muita gente gostou muito desse aprendizado. E tem os galileus. Quando a gente vê a definição dessa seita, a gente vê logo que é nela que se encaixa Jesus. Era uma seita que as pessoas, os galileus, era um grupo de pessoas que tinham um dialeto, falava de uma maneira muito simples. Era um povo sem cultura, era gente simples, eram trabalhadores, agricultores, eram pescadores, mercadores, né, que iam de porta em porta. E eles pregavam, sim, o Deus único, mas eles não discutiam, não existia discussões filosóficas entre eles, mesmo porque eles não tinham cultura para tal. E finalmente os samaritanos. Samaria é uma questão complicada, porque a região de Samaria, naquelas guerras sempre que existiam lá, os assírios tomaram conta de Samaria. E eles, os assírios, casavam com as mulheres judias. Eles não aceitavam essa mistura de raças. Então, os filhos deles eram considerados filhos do pecado, porque era entre uma ligação de duas seitas que nenhum aceitava o outro. Então, como eles eram considerados impuros, os filhos das judias com os assírios de Samaria, como é que chama a cidade que eu falei? Samaria. Eles não aceitavam, então eles fizeram um templo para eles lá na montanha da Samaria. E esse templo fazia confronto com o templo de Salomão, que era uma coisa muito sagrada para os judeus. E eles então colocaram na filosofia desse templo alguns princípios religiosos, mudaram algumas leis dos judeus e eles só aceitavam do Velho Testamento, aquele monte de livros, eles só aceitavam os 5 primeiros, que era o Pentateuco de Moisés, os 5 primeiros livros, e eles eram considerados então heréticos. Era gente que o resto do povo de Jerusalém falava mal do povo que morava em Samaria. Então Jesus, para quebrar esse preconceito, quando ele conta a parábola de quem era a pessoa mais caridosa que passou pelo caído na estrada, ele apresenta 3 pessoas, um sacerdote, um levita e um samaritano. E o samaritano é que tem o melhor papel. Eu não sei se o segundo era levita mesmo. Era um sacerdote, um outro de uma outra seita e um samaritano. E é o samaritano que Jesus apresenta como sendo a melhor pessoa. Ele tentava quebrar aquele preconceito. Neste cenário dessas seitas que se gladiavam, aparece como chefe total de todo mundo José Caifás. Era o sumo sacerdote, era a autoridade máxima do templo de Jerusalém. Ele tinha poder ilimitado sobre todos os judeus. O Caifás vestia luxuosamente, só ele podia entrar em determinado tabernáculo do templo, ele consultava oráculos, e quando Jesus foi preso,
quando Jesus surge na exuberância da sua obra, é Caifás que inspira Pilatos no julgamento de Jesus. Então agora chega na nossa passagem de hoje. Jesus estava em oração no monte chamado Getsemane. Então, os discípulos que estavam com Jesus, quando viram os soldados de Caifás chegando, um dos discípulos puxou a espada e feriu um dos soldados de Caifás. Depois, em outras passagens, a gente descobre que o discípulo que feriu a orelha do soldado Malco era o apóstolo Pedro. E ele corta a orelha direita do soldado. E Jesus repreende Pedro, porque Jesus repreendia a violência até como defesa. E esse é o ponto que nós vamos levar para as nossas reflexões dessa semana. Mesmo quando agredidos, nós não temos o direito de usar a violência. Jesus condena a violência em todas as situações. Então ele diz para Pedro: embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. E aí surge um ditado que as pessoas até pensam que é bíblico, mas não é, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. É um ditado, é quase totalmente verdadeiro, mas não é uma passagem bíblica. Então, Jesus vai levado, preso, o soldado fica lá, Jesus vai levado preso para a casa de Caifás. E quando Jesus chama a atenção de Pedro, ele fala com Pedro: põe a sua espada na bainha. Por acaso você acha que eu não devo beber o cálice que o meu pai me deu? Então aí já é uma palestra quase à parte, porque Jesus praticamente se entrega ao sacrifício, cumprindo a única opção que a humanidade da época lhe deu, não é? Porque Jesus não veio para ser crucificado e morto. O cálice que ele se refere, que Deus lhe entregou, era a possibilidade de vir à terra e ser crucificado e morto. Esta era a possibilidade, que foi a que venceu, né? Então agora vamos ver quem que era esse soldado Malco. Malco fazia parte então da corte de Caifás e quem servia diretamente ao grupo mais próximo de Caifás era mais respeitado, era tido em alta conta. E ele então, quando Jesus entra em Jerusalém, recebendo as homenagens de todo mundo, aquilo amedrontou Caifás. Ele ficou com medo daquele líder natural do povo judeu, ele que era um líder, uma autoridade máxima do templo, né? Então, ele fica assustado e começa a articular como destruir aquele líder que poderia ser para ele um adversário, né? Então Jesus faz a última ceia, todo mundo lembra disso, faz a última ceia e vai para o Monte das Oliveiras para entrar em oração e se preparar para o dia seguinte, onde ele seria aprisionado e julgado. E quando Jesus está no Monte das Oliveiras, que chega os soldados de Caifás para prendê-lo. E é aí que Pedro corta a orelha direita. É interessante, o soldado fica gritando de dor, a ferida sangrando, e Jesus cura a ferida, cicatriza a ferida, mas não coloca a orelha no lugar de novo. E isso era um problema muito sério, porque o ladrão que fosse julgado ladrão naquela época, a pena era cortar a orelha direita, ele ficava uma pessoa estigmatizada na sociedade em que ele vivia,
todo mundo sabia, ali está um ladrão, ele está sem a orelha direita. Então, quando Jesus cicatriza a ferida, ele deixa a marca de desonestidade em Malco, porque o Malco tirava proveito de toda a situação com requintes de crueldade maior do que a necessária para agradar Caifás. E Caifás gostava daquele discípulo tão fiel, daquele soldado, né, daquele servo tão fiel, e alimentava as ambições políticas deste soldado. Então Malco vai embora da Palestina, ele tem que sair do exército de Caifás, porque não poderia ter um ladrão, um estigmatizado. Ele foge da Palestina e vai para Roma. É aqui que a história se desdobra. Ele vai para Roma e fica lá, morando entre vagabundos, porque ele sai do exército sem nenhum emprego, sem nenhuma situação. Os anos se passaram e eu procurei saber quantos anos se passaram. Eu consultei, isso que eu vou contar agora aconteceu no dia 13 de outubro do ano 64 depois de Cristo. Então, há 31 anos atrás, Jesus foi preso e crucificado. 33 anos depois, no ano 64, Pedro estava em Roma, já velhinho, com 80 anos mais ou menos, e Pedro sofreu, como todos os cristãos daquela época sofriam, perseguição em Roma, que o imperador Nero perseguia ainda todos os romanos. Nós temos que lembrar que foi só no ano 400 depois de Cristo que um outro imperador chamado Constantino elevou o cristianismo à categoria de religião do Império Romano. Mas nós estamos falando do ano 64, onde os cristãos eram totalmente perseguidos. E Malco seguia aquela turba que estava levando Malco, vagabundo, nas ruas de Roma, seguia aquela turba que estava levando preso Simão Pedro. Quando ele viu aquele velho, ele lembrou: aquele que cortou a minha orelha, aquele que acabou com a minha vida. E para tristeza de Pedro, ele também, quando ele chega no monte onde ele seria crucificado, ele reconhece Malco. Quando ele reconhece Malco, ele é tomado de um horror por si mesmo, porque ele tinha sido violento com Malco. E ele recorda Jesus, que chama a atenção dele naquele momento, e ele percebe que sim, ele estava errado por ter agredido o soldado, que bem ou mal estava cumprindo uma ordem, e ele é tomado de imensa compaixão pelo soldado Malco. Ele ajoelha aos pés de Malco e pede perdão. O destino é tão estranho. Os legionários que estavam levando Pedro para a prisão, olha aquela cena e fala: se esse que nós estamos levando para crucificar é um importante elemento no movimento cristão, se esse aqui que a gente está indo crucificar, se referindo a Pedro, é um judeu que segue aquele outro judeu odiado chamado Jesus, e se ele se ajoelhou aos pés desse cidadão, do Malco, é sinal que esse Malco também é uma autoridade do movimento e é um seguidor de Jesus. Vamos crucificar ele também. E assim, o Malco jurava inocência, blasfemava, mas morreu. A gente vê como é que a espada fere e a cruz santifica os sentimentos humanos, né? E nós vivemos até hoje bramindo espadas invisíveis e sendo por elas também atingidos.
As espadas destroem às vezes os nossos ideais, tentam destruir as nossas construções no bem, despedaçam as nossas esperanças. Existem 1000 pessoas desembainhando espadas invisíveis na vida dos outros. Em compensação, também existem milhares de cruzes invisíveis que as pessoas estão carregando com toda a dignidade cristã, que vão levar à depuração, ao crescimento, à transformação e ao progresso. Então, voltando à história, recuperar Malco era uma tarefa de Pedro. Quando Pedro vê o gesto dele de perdão, o que deu, ele fica sentindo mais necessidade ainda de recuperar Malco. E ele pensava, eu tenho que arrumar uma orelha para ele, eu tenho que conseguir plasmar uma orelha para ele. E era ali Jesus deixando na mão de Pedro a responsabilidade de consertar o que ele havia estragado na vida do Malco. Quando Jesus não coloca a orelha, é como se ele mandasse um recado para Pedro. Isso aqui é uma questão que hoje ou amanhã ou no futuro você é que vai ter que resolver. Você que mutilou esse rapaz. Então aquela turba toda insultava Pedro e todo mundo, os cristãos, ficavam cada vez mais entristecidos com aquilo e Pedro estava sereno. Ele tinha certeza que ele havia cumprido, como ele pôde, como ele sabia, os ensinamentos de Jesus. E muitos naquela turba eram seguidores de Pedro, que se aproximavam para olhar ele respeitosamente, para beijar as mãos dele. Vários soldados daquela escolta tinham tido familiares curados por Pedro, exceto os soldados estavam levando Pedro para ser crucificado, mas de uma forma respeitosa. Mas dentre esses soldados sobressai um chamado Aniceto, que esse era da guarda também, palaciana, para levar Pedro para o crucifixo, e ele vê as pessoas com aquela atmosfera de reverência a Pedro, e ele resolve não deixar aquela situação continuar, e começa a gritar que Pedro era o ladrão, era o imundo, era um judeu sujo, era um judeu fanático que abusava da crendice do povo. E Pedro orava, ele rezava em silêncio e seguia refletindo. E ele estava se sentindo velho, cansado. E naquele momento ele rezava pedindo a Jesus que enviasse obreiros novos, valorosos, para continuar divulgando o Evangelho. E naquele momento ele sentiu muitas saudades de Jesus. Ele, mentalmente, ele regressa aos tempos felizes da Galileia. Ele regressa às margens do lago Tiberíades, também chamado de Mar da Galileia. A casa de Pedro, como pescador, era às margens desse lago. E por ali Jesus hospedava várias vezes, era por ali que Jesus ficava, era um porto seguro para Jesus, a casa de Pedro. E ele voltou mentalmente a esse lago de Genezaré e pensava naquilo, tudo que foi lindo que eles haviam vivido. Então, quando os soldados começaram a crucificar Pedro, ele disse, eu não mereço ser crucificado como Jesus. Me matem de outra forma. Eu não mereço a cruz, o símbolo da cruz. Aí eles falam, por isso não. Aí eles crucificam Pedro de cabeça para baixo. Mais doloroso ainda. E ele então começa a orar pedindo a Jesus que o amparasse naquele momento. E ele termina a sua vida física na cruz. E a última coisa que ele escuta é o soldado Aniceto gritando, morre, bruxo, escória. A última coisa que ele escuta na terra é isso. E vencido pelo torpor da morte, ele sai da cruz e encontra Jesus, que lhe sorri com os braços abertos.
E com Jesus ele segue para as paragens celestiais, para uma estância de beleza e de luz, e por ali ele fica descansando alguns dias e é permitido a ele visitar o cosmo, né? As belezas dos multiversos, e ele vai se encantando com aquela beleza toda. Ele reencontra os amigos que haviam partido antes dele, e era só felicidade. Pedro estava lá adorando aquela situação. Jesus fala com ele: agora tchau, agora eu preciso de me ausentar. E ele faz a pergunta que é, ele fala: onde vais, Senhor? Como é que você vai abandonar esse paraíso aqui, né? Onde vais? Tem um livro de Morris West que eu tenho procurado, se alguém encontrar, me empresta, eu já li há muitos anos, chama Quo Vadis, que é Quo Vadis Domini, é o título, é em latim: onde vais, Senhor? E Cristo responde para ele: enquanto houver um gemido na terra, eu não tenho o direito de descansar, Jesus disse. Aí Pedro fala: então eu vou também. E levanta feliz, porque ele queria continuar tendo aquele irmão maior como mestre, ele queria ajudar a recuperar toda a humanidade, ele queria, e queria muito, continuar trabalhando com Jesus na construção do reino de Deus em cada coração da terra. E numa dessas missões, Jesus fala com ele: Pedro, alguém está te chamando da terra, rezando, pedindo a ele alguma coisa. E Jesus fala: alguém está te chamando. Com os recursos próprios dos espíritos, e quanto mais iluminados, mais recursos tem, Pedro visualiza quem o chamava. E ali estava um homem triste, envelhecido, que carregava uma criança agonizante nos braços. Era o soldado Aniceto. Era o soldado Aniceto que, depois dele ter xingado tanto Pedro na cruz, ele descobre que o Pedro havia realizado milhares de curas. E na hora que o filhinho dele estava agonizando, ele reza a Pedro, pedindo perdão e pedindo que salvasse o filhinho dele. Pedro desce, beija a testa do soldado e dá um passe espiritual no menino, né? Ele aplica energias renovadoras naquela criança agonizante e salva aquela criança. Ele fez isso, ele fez várias curas antes dessa. Então, quando ele ganha o coração de Aniceto, porque Aniceto percebe que quem estava ali realmente atendendo o pedido dele em nome de Jesus era o apóstolo Pedro. Ali o Pedro dava ao Aniceto uma lição de perdão, uma lição de esperança, uma lição de fé, né? Então Aniceto compreende aquele socorro, se torna cristão, e era mais um coração agradecido, dizendo: glória a Deus nas alturas. E para Pedro continuava uma vida maravilhosa de missionário, de espírito de luz, que comandou a igreja durante tanto tempo. Era isso que nós tínhamos para os dias de hoje. Que Jesus nos abençoe.